Real Madrid e Xabi Alonso colocaram um ponto final na relação iniciada no último verão, um relacionamento que começou com muita expectativa, teve ali uma lua de mel muito curtinha, existia muito entusiasmo entre os madridistas por verem um antigo jogador do clube voltar como treinador depois de ter tido muito sucesso onde esteve, na Alemanha, no Bayer Leverkusen. Tinha-se esse desejo de que ele fosse replicar o sucesso no Real Madrid. Só que o sucesso, ele demora tempo. E às vezes, no futebol, tempo é uma coisa bem complexa. Às vezes não há tempo para que o sucesso chegue, tampouco para que ele seja saboreado. E Xabi Alonso não viveu o sucesso e nem pode saborear o gostinho e o prazer de ser líder técnico do Real Madrid. O Real Madrid, no seu comunicado que anuncia a demissão de Xabi Alonso, fala em comum acordo. As partes se sentaram e avaliaram os prós e os contras e juntos perceberam que não dava mais para continuar nessa relação, nesse manter de ideias conjuntas e de estarem um com o outro, né? Não uns. Se bem que é uma equipa técnica e é uma direção, então é uns e outros, mas é um e outro, treinador e presidente, whatever, Jandira, não te compliques. Avancemos para a análise desse vídeo. Quero que vocês deixem as vossas opiniões aqui nos comentários. É precipitado? É merecido? Quero também que vocês compartilhem o canal, compartilhem este vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Eu vou tentar fazer aqui uma linha do tempo, né, da chegada e a saída de Xabi Alonso e o que pode ter causado a sua admissão depois de muito ler e ouvir a imprensa espanhola e a imprensa de Madrid, particularmente, que vive o dia a dia do Real Madrid. O Xabi Alonso chega, e também o Real já anunciou quem é o substituto de Xabi Alonso, e eu vou tentar prognosticar quem pode ser o próximo treinador do Real Madrid, verdadeiramente um treinador que chegue para orientar esta equipa. Dizia eu que o Xabi Alonso, ele chega em junho do ano passado, depois de ter saído do Leverkusen, onde foi muito bem sucedido, encontrou um grupo de jogadores que o abraçou, que o acolheu, e ele transformou estes jogadores e juntos conseguiram conquistar muitas coisas na Alemanha. Depois foi logo disputar um Mundial de Clubes, com um Real Madrid muito remendado, sem muitos jogadores, lesionados, outros com falta de confiança, como o Rodrigo. Ele já chegou muito questionado porque o Rodrigo não jogava, não tinha minutos. O Kylian Mbappé teve uma gastroenterite, ficou ausente. Surgiu o Gonzalo Garcia, que foi o jogador que ele viu e levou para a equipa principal. Fez uma boa campanha até, mas a eliminação no Mundial de Clubes é um murro no estômago para tudo aquilo que o Real Madrid tentava fazer, que era um Real Madrid que saía em posse de bola, com jogo construído, e não conseguiu fazer isso contra o PSG e foi goleado por 4-1. Guardou-se isto, colocou-se assim num saquinho, olha, isto aqui não é nada, põe no lixo e vamos começar tudo de novo no campeonato. E ele começa bem o campeonato. Ele começa bem o campeonato com vitórias e vitórias, superou um recorde que pertencia a Vanderlei Luxemburgo, conseguiu ganhar no jogo de estreia, entrou para a estatística de treinadores que conseguiram chegar no Real Madrid no primeiro ano, ganhar já o primeiro jogo, mas depois as coisas começaram a desandar para Xabi Alonso e acontece então a goleada, um choque de realidade, que a equipa dele não estava nada daquilo que ele achava que estaria, a goleada para o Atlético de Madrid no Metropolitano, 5-2 para o campeonato. A partir daqui começou-se a falar sobre demissão de Xabi Alonso, porque perder 5-2 para um rival da cidade num derby é um resultado que leva, assim, à demissão em qualquer parte do mundo. Mas o Real Madrid manteve o Xabi Alonso, mas a partir daqui as notícias que saíam era de perca de confiança da direção do Real Madrid para com o Xabi Alonso. E as coisas só foram escalonando. Jogadores insatisfeitos pela forma como o Xabi Alonso estava a tentar gerir
o grupo, ele chegou com uma filosofia de pontualidade, que os jogadores tinham que ter um determinado horário para chegar em Valdebebas, que os jogadores tinham que treinar de diferente forma, que os jogadores tinham que passar o dia num CT do Real Madrid, e tudo isso começou a tirar os jogadores do Real Madrid da sua zona de conforto, e isso foi se revelando dentro da qualidade do jogo da equipa. Fala-se mesmo em Madrid que o balneário estava dividido, existiam jogadores nada satisfeitos com Xabi Alonso, como Valverde, Bellingham e Vini. Vini foi publicamente, e outros que optaram pelo silêncio, não escolheram lado, como o Courtois, o Kylian Mbappé e o capitão, que é o... como é que é o nome do espanhol lateral direito? Agora esqueci-me. Às vezes me dão uns brancos que nem eu sei. O Carvajal, que também não tinha um lado. Mas a sensação térmica era de um balneário rompido, dividido. Os que gostavam e estavam com o Xabi Alonso e os que não concordavam. Eu tinha lido, acho que em novembro ou em outubro, uma notícia no The Athletic que os jogadores diziam que o Xabi Alonso acha que ele era o Mourinho, o Guardiola ou o Klopp para chegar e dar ordens e impor condições aos jogadores. A partir daqui, as coisas foram perdendo as rédeas completamente até chegarmos ao episódio do El Clássico, que fica evidente a ruptura entre Vinícius e treinador, porque o Vinícius era muito substituído, o Rodrigo não jogava, o Kylian Mbappé jogava sempre, e as conferências de imprensa do Xabi Alonso passavam sempre por estas questões: porque é que o Kylian Mbappé é titular indiscutível e os outros não, o que é que se passava? E ele lá encontrava as respostas, mas não convencia, porque na semana a seguir as perguntas eram as mesmas. Então chegamos ao episódio do El Clássico, que rompe tudo. Depois vem o Fede Valverde para jogar contra o Kairat Almaty, que ele diz que ele já tinha falado para o treinador que ele não gosta de jogar como lateral direito, mas se tiver que jogar, joga, mas que ele não nasceu para jogar como lateral direito. E o Xabi Alonso continuou até o seu último jogo a utilizá-lo como lateral direito. Então existia uma insatisfação e ele não tinha o domínio do balneário, ele estava dividido. Mas em Madrid fala-se que a ideia do Real Madrid era que o Xabi Alonso jogasse com o Arda Güler como médio, e o Xabi Alonso mudou nos últimos jogos utilizando Tchouaméni e Camavinga, e a equipa perdeu qualidade e fluidez no seu jogo. Mas o Arda Güler, na minha opinião, também não está completamente pronto para ser este jogador com esta responsabilidade. Lá está. Estes são os factos, a cronologia. Tudo se complica muito mais quando os jogadores decidem mesmo não se exibir ao seu mais alto nível. Vêm os empates consecutivos contra o Elche, vitória sofrida contra o Olympiacos, empate contra a equipa... Como é que ela se chama agora? Esqueci o nome da equipa. O primeiro empate do Real Madrid fora de casa, em Madrid, contra o Rayo Vallecano. Depois o empate contra o Girona. A derrota contra o Celta de Vigo. Isto aqui, para mim, não foram só erros do Xabi Alonso. Ele tem muitos erros, como as substituições, os 11, a gestão, o timing para as mexidas, as ideias. Ele foi ficando cada vez mais confuso, porque ele não conseguia implementar o que ele queria, porque os jogadores não aceitavam, o que os jogadores queriam não lhe agradava. Então tentar encontrar o equilíbrio foi o que tramou a vida de Xabi Alonso dentro do Real Madrid. Ele não se mostrou flexível o suficiente e os jogadores também não se mostraram flexíveis para a adaptação, para as mudanças, para a transformação que o Xabi Alonso queria fazer no Real Madrid. E aqui tudo se instalou, o verniz instalou completamente quando perde no Bernabéu contra o Celta de Vigo, mas na jornada a seguir de Champions, também no Bernabéu, é outra equipe, é outra alma, é outro Real Madrid que luta e perde porque é menos eficaz e porque o Rudiger é infantil no penalti que faz sobre o Haaland, e o Manchester City vence por 2-1. Quando os jogadores desejavam jogar, eles se mostravam, eles jogavam. Quando eles não quisessem, eles também não jogavam. Então,
ele começou a perder completamente o controle deste grupo. Agora, há um episódio na final da Supercopa contra o Barcelona, que isto está nas redes sociais, eu vi no jogo, mas eu achei que era o Kylian Mbappé a falar só com os seus companheiros. As redes sociais trouxeram um outro ângulo, em que o Xabi Alonso chama os jogadores para fazerem como é que chama? A guarda de honra para o Barcelona, e o Kylian Mbappé chama o grupo. E o grupo não vai com o treinador, vai com o Kylian Mbappé. Automaticamente, o Xabi Alonso percebe que se o Kylian Mbappé, que até hoje nunca se posicionou e é o jogador que eu faço a equipa jogar para, tem essa atitude comigo em público, eu não tenho condições para continuar aqui. E o Pep Guardiola tinha dado um conselho ao Xabi Alonso: sejas tu mesmo, faça tu mesmo. Então eu acho, isso aqui é mesmo opinião, feeling, que o Xabi Alonso olhou para tudo, colocou na balança e ele disse: não, eu não posso perder a minha paz, eu não posso correr o risco de ser ultrajado publicamente novamente por um outro jogador, como já foi pelo Vinícius. Eu acho que ele chegou no seu limite como ser humano, não mais como profissional, como ser humano, e ele não mais conseguiu encontrar alguma alternativa. Eu acredito que ele chegou no Real Madrid e disse: olha, meus amigos, eu cheguei ao meu limite, não consigo mais, queria ir embora. E eles falaram: olha, meu amigo, eu por acaso já estava a pensar nisso, já que você se adianta, muito obrigada, tchau, adeus, porque o Real Madrid, num minuto, diz que o Xabi Alonso não é mais treinador, no outro a seguir já tem o substituto, que é o Álvaro Arbeloa, que foi companheiro do Xabi Alonso no Real Madrid, que é um antigo jogador do clube, que desde 2020 orienta os escalões de formação do Real Madrid, vai agora ser promovido para a equipa principal do Real Madrid. Na semana passada, o Xabi Alonso teve que responder uma pergunta sobre a possibilidade do Arbeloa ser o seu substituto, ou seja, tudo isso já estava a ser muito bem maquinado pelo Real Madrid. Mas fala-se que o Pintus, que é o preparador físico que trabalhava com Carlo Ancelotti, que não ficou na estrutura porque o Xabi Alonso trouxe o seu preparador físico, volta para o Real Madrid pelas mãos de Florentino Pérez, porque já vinha para trabalhar com a próxima equipa técnica. Então o Xabi Alonso também já estava admitido pelo Real Madrid há muito tempo. Juntou-se a fome e a vontade de comer e deu match, e barrigas saciadas, cada um vai para o seu caminho. Eu, sinceramente, achava que o Xabi Alonso ia ficar muito tempo no Real Madrid, que estes jogadores iriam abraçá-lo, iriam querer sair da zona de conforto, iriam querer se desenvolver, dar uma resposta diferente da última temporada, mas o que tudo indica, eles estão mesmo de barriga muito cheia. Não estou a dizer que o Xabi Alonso é um santo, ele tem muitos erros, ele comete muitos erros. Nos últimos jogos, principalmente nas substituições, ele faz péssimas substituições, ele gera muito mal o tempo do jogo dos jogadores, ele entende muito tarde a importância e o poder dos brasileiros, quer de Vinícius, quer de Rodrigo. Ele perde a queda de braços com Vinícius, porque quando o Vinícius o desrespeita publicamente, ele depois pede desculpas apenas à direção do clube e aos adeptos, e o treinador: vai lá para onde tu quiseres, que eu não falo contigo. E tudo isso leva o Xabi Alonso a ficar muito fragilizado. Ele foi tentar buscar reforço. A direção do Real Madrid não o deu, então cada um foi para o seu lugar. Não sabemos se o Arbeloa vai ser um treinador interino e o Real vai buscar outro, ou se o Arbeloa vai orientar a equipa até ao final da temporada. Vamos ver o que é que ele vai trazer para este Real Madrid. Agora, é bem surpreendente que o Kylian Mbappé seja o precursor de um desrespeito público, porque na mesma imagem ele fala antes com o Thibaut Courtois, e o Thibaut Courtois também o aponta jogadores dispersos, o Asensio. Então existiram, na minha opinião, naquela cena vários frames que fizeram com que o Xabi Alonso tivesse chegado ao seu limite. O facto dele não ter conseguido dar qualidade do jogo a um jogador como Jude Bellingham. Será que o Jude Bellingham quis ser ajudado? Entende? Há muita coisa aqui que
precisa de ser percebido e vamos perceber com o tempo como é que esses jogadores fizeram a cama ao Xabi e como é que o Xabi não teve capacidade para lidar com um balneário com tanto ego, ele que já fez parte de um balneário com tanto ego como o maior ego do futebol, que é Cristiano Ronaldo, no bom sentido, para o bem e para o mal. Cristiano Ronaldo é espetacular nesse quesito. E é isso. Xabi Alonso entra para a estatística de treinadores espanhóis que não conseguem treinar o todo-poderoso Real Madrid. 34 jogos, 24 vitórias, 6 derrotas, 4 empates, derrotas duríssimas. Liverpool, City, Atlético, Celta, Barcelona, PSG, só perdeu para os tubarões do futebol europeu, não conseguiu se segurar. É o segundo treinador com mais de 30 partidas no Real Madrid que não consegue ganhar um título, depois de Pellegrini. E chega assim ao fim a história de Xabi Alonso e o Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid neste momento precisa de um treinador de pulso firme e, na minha opinião, para agitar as águas mesmo assim e deixá-las bem cristalinas, Luis Henrique era um grande nome. Agora, se formos olhar para o que é possível, ao Maresca, que saiu agora do Chelsea, não sei se conseguiria gerir um balneário, fala-se no Jürgen Klopp. Na minha opinião, o Klopp e a moral do Klopp não casa com o Real Madrid. Eu não consigo encontrar um encaixe perfeito para esse relacionamento a existir. O Fábregas, não sei se aceitaria treinar o Real Madrid. Não há tanto nome disponível no mercado para treinar o Real Madrid. Vamos ver se o Arbeloa consegue fazer alguma coisa, que joga já agora no fim de semana para... Fim de semana não, na quarta-feira para a Copa do Rei. O Arbeloa já vai ser o treinador, já começa a falar a Real Madrid a partir desta terça-feira. O Real vai jogar contra o Albacete para a Copa do Rei. Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários. Quem vocês acham que pode ser o próximo treinador do Real Madrid? Se o Xabi Alonso foi precipitadamente demitido, se ele deveria ter mais tempo, porque sucesso demora tempo. Mas no Real Madrid, sucesso se constrói assim, no estalar de dedos. Não pode demorar tempo, não pode errar, não tem margem para fazer absolutamente nada de errado. E tem lá muita gente com rei na barriga. Essa é a minha opinião. Quero saber a vossa, digam-me aqui nos comentários. E deixem as vossas indicações de treinador para o Real Madrid. Agora, que a admissão de Xabi Alonso é uma surpresa para mim, isso é.